Hoje é notícia. Bom dia, bem-vindos. Hoje é notícia a aceleração da vacinação contra a Covid-19. Abrimos sempre, como sempre, a antena aos nossos espectadores através do 21044 1145. Por telefone ou videochamada, dê-nos a sua opinião ou coloque as suas dúvidas. 21044 1145. A campanha deste programa contamos com a análise de Miguel Prudêncio, especialista em vacinação, investigador do Instituto de Medicina Molecular. Bom dia, Miguel, bem-vindo. Olá, bom dia. Temos notícias de facto do pé no acelerador na vacinação e isto vai ser importante. Tudo se encaminha para chegarmos a agosto numa situação bastante mais confortável. Sem dúvida. Bom dia uma vez mais. Aquilo que tem estado a acontecer é que o plano de vacinação tem estado a correr muito bem e, ao contrário do que se calhar às vezes estamos habituados em Portugal, em que quando ouvimos revisões é no sentido de que há um atraso, de que as coisas não estão a correr bem e vão ser atrasadas, aqui está a acontecer exatamente o oposto. Cada vez que nós temos uma atualização do plano é para sabermos que as coisas estão a ser adiantadas e que o ritmo está a acelerar e eu penso que isso é realmente Portanto, aquela essencial. meta de atingirmos a chamada imunidade do grupo de se é que chegaremos alguma vez aí, de agosto, não é demasiado ambiciosa, da forma como as coisas estão a correr. Da forma como as coisas estão a correr e mantendo-se a cadência de vacinas a chegar ao país, e uma vez que a capacidade de administração das vacinas está instalada e neste momento penso que está à vista de todos que essa capacidade está a funcionar e nós estamos a conseguir administrar as vacinas à medida que elas chegam. Eu mencionaria só que nós já recebemos até ontem 5 milhões e 700 mil vacinas, das quais administramos 5 milhões e 100 mil. Portanto, as vacinas estão a ser administradas à medida que chegam e perante esta realidade, a meta que foi anteriormente anunciada parece ser perfeitamente execuível. Falemos de metas, Miguel. As metas, em princípio, amanhã, ou as linhas chamadas linhas vermelhas, em princípio, amanhã, na reunião do Infarmed, saberemos que vão ser alteradas. É prudente fazer isto frente a este nível de vacinação, sobretudo a quem já está vacinado, e é um sinal claríssimo de que os hospitais não estão já sobrecarregados. É prudente já fazer isto? Podemos já fazer isto? Mudar um bocadinho o limite até onde podemos ir? Essa questão deve ser respondida, sobretudo, pelos epidemiologistas, que são as pessoas mais abalizadas para definir estes critérios e estas linhas. De qualquer forma, aquilo que parece evidente é que nós, hoje em dia, neste momento, temos um panorama muito diferente daquele que tínhamos há uns meses atrás e quando a matriz foi inicialmente desenhada. Porquê? Porque, uma vez mais, as vacinas estão a ter um impacto enorme na proteção da vida das pessoas e da saúde das pessoas. Nós, há uns meses atrás, sabíamos que um aumento do número de casos conduziria passado umas semanas, a um aumento do número de hospitalizações e daí a um aumento do número de pessoas em cuidados intensivos e, infelizmente, daí a um aumento do número de óbitos. Esta cadeia era quase inevitável. Agora, com a maior parte da população mais vulnerável protegida pelas vacinas, esta cadeia está interrompida. Nós podemos ter algum aumento na transmissão, como de resto se tem estado a observar, sem que isso corresponda a um aumento, a uma sobrecarga do Serviço Nacional de Saúde e a um aumento do número de óbitos. E isto é graças às vacinas. Portanto, sem dúvida que os pressupostos sobre os quais estamos a trabalhar agora já são diferentes. Já são diferentes. Porque a realidade também se alterou. Miguel, já vamos à sua área de conforto, que são de facto as vacinas, e há algumas dúvidas que subsistem. Antes disso, vamos ouvir o que têm a dizer os nossos espectadores. Boas-vindas a Maria Adão. Bom dia. Olá, bom Maria, dia. liga-nos de Cascais. Bom dia. Como olha para este pé no acelerador relativamente à vacinação, vacinando também já os maiores de 40 e os maiores de 30 logo a seguir? Olha, Raquel, o que eu tenho para dizer é o seguinte. Eu acho que realmente iniciámos com uma pandemia mundial e continua a ser, não é? Naturalmente, todas as pessoas ficaram com medo
das vacinas que nos foram apresentadas. É um certo receio, não é? Pelas mortes que realmente aconteceram pelo mundo inteiro. Neste momento eu acho que as pessoas são muito mais confiantes, mais credíveis e estão a aceder com maior facilidade. Por outro lado, nós temos em Portugal, neste momento, Lisboa e Val do Tejo realmente com muita pandemia. E tudo isso não vale a pena estarmos aqui batendo o ceguinho, é que realmente isto deve-se àquele grande evento que se deu e parece que se vai dar outro, e aí tem que haver restrições muito fortes para que as pessoas que já foram vacinadas e estão confiantes não voltem a ser contaminadas, não é? Quanto ao resto, a vacinação eu acho que está a ser muito bem orientada pelo Dr. Gouveia Melo e por todas as pessoas que trabalham neste serviço. Eu quero agradecer em Ganhou de facto um grande fogo a vacinação nos últimos tempos. Agradeço a Maria Adão a sua opinião. Agora ouvimos o que nos tem a dizer João Jorge. Bom dia, liga-nos do Faial. Bom dia, senhora jornalista, bom dia a todos. A vacinação é importante, mas não é só. Portanto, dá a impressão que aceleraram na vacinação e houve lugares ou ilhas em que travaram nas cautelas. Por exemplo, uma ilha com 120 mil pessoas tem 250 e tal pessoas infectadas. Nas outras 8, que tem outras 120 mil pessoas, tem 5 pessoas infectadas. Portanto, é uma proporção enorme em relação das 8 ilhas mais pequenas para a outra maior, mas não será só por carências intelectuais, será também por carências financeiras, mas as intelectuais são mais importantes. Eu lembro-me que quando foi do vírus do SIDA, na década de 80, era crime propagar essa doença, mas essa doença tem que se tocar com qualquer coisa na outra pessoa para propagá-la, e esta doença basta só se aproximar. Por isso, as cautelas são muito menores e acho que devia também ser crime propagar a doença como está acontecendo numa ilha dos Açores. Bom dia, muito obrigado. Muito obrigada ao João Jorge, que nos ligava do Faial. Agora, bom dia, Celeste Ferreira. Liga-nos de Valadares. Muito bom dia. Bom dia. Olha, a minha questão é a seguinte. Eu estou a ouvir o vosso programa, eu já fui vacinada. Mas ouvi nas notícias que há milhares de pessoas que não respondem às mensagens da vacinação. E então a minha pergunta era a seguinte. Há pessoas que eu por acaso tenho um caso na família, que nem sempre têm o telefone ativado, nem tem telemóvel, e essas mensagens vêm por telemóvel. Porque é que o Centro Nacional de Saúde não autoriza essa coisa para mandarem em carta para os utentes com marcação? Porque nem toda a gente depois sabe fazer mandar aquela mensagem com o número do utente. Celeste Ferreira, esses problemas têm sido várias vezes reportados e às vezes até alguma duplicação de formas de chegar à vacina, pelo autoagendamento, pelos centros de saúde, e nós, enquanto jornalistas, naturalmente perguntámos várias vezes sobre isso, e o que nos foi sempre dito é que esse sistema está a ser melhorado passo a passo e, portanto, esperemos que brevemente se consigam ultrapassar esses obstáculos para que a vacina chegue de facto a todos. Mas Celeste não é única neste reporte de algumas dificuldades de algumas pessoas de chegarem até à vacina. Vamos ver se as coisas melhoram entretanto. Agradeço à Celeste Ferreira também o telefonema. Miguel, tivemos aqui uma primeira espectadora a falar sobre o medo das vacinas. Vimos aqui nos números que 2% dos contactados não quiseram ser vacinados. É uma percentagem, apesar de tudo, baixa, mas ele subsiste em alguns casos. E muitos desses casos prendem-se com notícias sobre as vacinas, nomeadamente a da AstraZeneca. Ora, não temos a notícia sobre o que é que acontece às pessoas que têm que levar a segunda dose da AstraZeneca. O vice-almirante Gouveia Melo ontem remeteu para a DGS mais informações sobre isso. Era tempo já das pessoas saberem, até agora as pessoas que têm recebido a segunda dose têm aceitado com aquele consentimento informado. Mas talvez fosse importante sanar este problema de uma vez. Eu estou convencido que era importante realmente tomar uma decisão sobre esse assunto. Tem sido muito discutida a questão da possibilidade de uma segunda dose de vacina de RNA
que são as da BioNTech Pfizer ou da Moderna, para as pessoas abaixo dos 60 anos que receberam a AstraZeneca em primeira dose, porque, entretanto, a AstraZeneca deixou de estar recomendada abaixo dos 60 anos, abrindo, portanto, esta questão de, então, as pessoas abaixo dos 60 anos que levaram a AstraZeneca, o que é que levam agora em segunda dose? E tem estado em cima da mesa esta opção de assinar um consentimento informado e levar outra vez a da AstraZeneca ou aguardar por mais dados que permitam a administração de uma das outras vacinas com mais confiança. Neste momento, esses dados já começam a estar disponíveis e todos os dados de que dispomos apontam no sentido de que não há nenhum problema de segurança nem perda de eficácia em administrar uma das vacinas de RNA em segunda dose a uma pessoa que... Curiosamente, as pessoas têm muitas dúvidas sobre este cruzamento de vacinas. Miguel, é possível explicar para leigos estes dois tipos de vacinas? Ou seja, elas seguem caminhos diferentes, mas vão fazer exatamente a mesma coisa no mesmo sítio, então, é isto? Eu vou tentar da forma mais simples possível. O objetivo... Portanto, as vacinas de mRNA, que estamos a falar da Pfizer e da Moderna, e a vacina da AstraZeneca, que são diferentes. São diferentes. Porquê é que são diferentes e o que é que fazem? Muito bem. O objetivo de qualquer uma destas vacinas é ensinar o organismo a reconhecer uma proteína específica do vírus, que se chama spike, e que... São aquelas espículas que nós vemos à volta à superfície do vírus, e montar defesas, anticorpos, defesas contra essa proteína, que é como quem diz, montar defesas contra o vírus onde essa proteína se encontra. Estes dois tipos de vacinas fazem a mesma coisa por duas vias diferentes. Num caso como noutro, são dadas ao organismo instruções para as nossas próprias células fabricarem essa proteína, que depois é apresentada ao nosso sistema imunitário, que monta as tais defesas. Então qual é a diferença? A diferença é que, no caso das vacinas de vetor viral, como é a da AstraZeneca, essa informação para o nosso corpo fabricar a proteína vem na forma de um vírus inofensivo que transporta essa informação. No caso das vacinas de RNA mensageiro, que são as da BioNTech Pfizer e da Moderna, essa informação vem sob a forma de uma molécula de RNA mensageiro que contém essas instruções para o organismo fabricar essa mesma proteína. Então, por estas duas vias diferentes, nós chegamos ao mesmo objetivo final, que é as nossas células fabricarem a proteína spike, essa proteína spike ser identificada pelo nosso sistema imunitário e o nosso sistema imunitário montar a resposta defensiva e, portanto, sendo contra assim, a proteína. São caminhos diferentes, mas chegam ao mesmo objetivo, é por isso que a ciência considera que cruzá-las não tem não causa dano nenhum. Do ponto de vista científico e biológico, daquilo que nós sabemos sobre a imunologia destes processos, não se espera que haja qualquer contraindicação em combinar as duas, porque o produto final, digamos assim, é o mesmo. Agora, mas para isso é preciso que as autoridades digam que é possível fazer isso. Só queria acrescentar uma coisa, que é, nós já começamos a ter dados sobre esta combinação e que indicam que não há perda de eficácia, mas está a decorrer um estudo mais alargado na Inglaterra em que se fez estas diferentes combinações para demonstrar isso inequivocamente. De qualquer forma, quer o nosso conhecimento teórico, quer os dados já disponíveis, vão nesse sentido e, portanto, em breve deveria ser possível tomar uma decisão. Vemos para já, Miguel, é que as pessoas, a maioria das pessoas que estão a receber a segunda dose aceitam a segunda dose da AstraZeneca e pelo menos ficam integralmente vacinadas. Mas, Miguel, há mais novidades no que toca a vacinas, porque no final do ano pode haver mais uma vacina contra a Covid-19, uma vacina dos laboratórios Sanofi e GSK. O grupo farmacêutico francês anunciou que a sua vacina já está na fase 3 dos ensaios clínicos, com testes em larga escala e que envolvem 35 mil pessoas em vários países. A fase 2 foi aplicada em algumas centenas de pessoas e mostrou que esta vacina induz a produção de anticorpos contra o coronavírus na maioria dos indivíduos nos quais foi testada. A Sanofi já prepara a produção desta vacina e, se tudo correr bem, conta ter a aprovação das autoridades de saúde no último trimestre deste ano. Miguel, mais notícias sobre vacinas, o que quer dizer que o investimento continua. Naturalmente, há o mundo todo para vacinar e isto é muito importante para vencermos uma pandemia, porque ela é global.
mas quero também dizer que isto é uma aposta de futuro. E com isto quero perguntar-lhe qual é a probabilidade de termos todos de ser vacinados daqui a uns tempos outra vez. Essa questão tem sido amplamente levantada, até pelos próprios fabricantes que já vieram alertar para essa possibilidade. E aquilo que eu tenho dito sobre esse assunto é que nós ainda não temos informação suficiente para saber quanto tempo dura a imunidade que é conferida pelas 2 doses do regime vacinal, digamos, habitual. E quando é que é expectável sabermos isso? Bom, é que não passou tempo suficiente desde que as pessoas começaram a ser vacinadas. As pessoas são vacinadas e depois vamos acompanhando ao longo do tempo, quer medindo as respostas imunitárias, quer a percentagem de proteção contra a doença. E para termos dados absolutamente sólidos sobre o assunto, tem que passar tempo suficiente para que se comece a notar uma perda de eficácia ou uma perda de respostas imunitárias. A boa notícia é que ainda não aconteceu. E nós temos já dados que, por exemplo, em relação à infecção naturalmente adquirida, as pessoas desenvolvem respostas imunitárias que se prolongam pelo menos durante cerca de 13 meses, já sabemos. A imunidade que é gerada pelas vacinas não se espera que seja inferior àquela que é gerada pela infecção natural. Portanto, tudo está, digamos, o cenário é positivo no sentido de que haja uma proteção duradoura. Quão duradoura exatamente ela é, nós não sabemos neste momento. E a ideia da necessidade de uma 3ª dose da vacina ou de reforços periódicos está em cima da mesa, deve ser equacionada, deve haver uma preparação da parte, inclusivamente, das farmacêuticas para que possam produzir essas vacinas se for necessário. Dizer neste momento vai ser necessário no dia X é difícil. Só o tempo dirá, Exato. Miguel. Vamos continuar a ouvir os nossos espectadores. Dou as boas-vindas a Ricardina Cunha, liga-nos de Lisboa. Bom dia, Ricardina. Muito bom dia, senhora jornalista. Bem-vinda, Ricardina. A sua opinião ou as suas dúvidas? Olha, as minhas dúvidas é o seguinte, é que eu já telefonei para aí uma vez que não quis levar a vacina. E eu agora, no domingo passado, eu levei a vacina, mas acontece o seguinte, eu levei a vacina à Johnson, que é uma única dose, e eu estou muito duvidosa sobre essa vacina, porque eu tenho 75 anos, fui operada há 8 meses ao coração, sou hipertensa, tenho deficiência renal, tenho uma anemia. Eu expliquei isso tudo ao doutor que lá estava no sítio da vacinação e deram-me a Johnson. E eu estou um bocado receosa com esta vacina. Não, para já, até à data de hoje, não tive qualquer reação. Ainda bem, Ricardina. Que já foi vacinada e que não teve até agora nenhuma reação. Já vamos conversar com o Dr. Miguel Prudêncio sobre esta vacina de toma única e tentar explicar-lhe como é que ela funciona. Ela está recomendada para pessoas acima dos 50 anos, a Ricardina tem 75, portanto está na faixa etária adequada para esta vacina, mas já lhe vamos explicar isto um bocadinho melhor. Vamos, entretanto, obrigada pelo seu telefonema, vamos, entretanto, ouvir o que tem a perguntar ou a dizer. Perpétua Coelho, liga-nos de Cascais. Bom dia. Bom dia, Raquel. Bom dia. Olha, Raquel, eu quero dar os parabéns ao Sr. Almirante Gouveia Melo, que ele tem sido realmente extraordinário. Mas há que salientar uma coisa. O facto das pessoas estarem vacinadas já com a 2ª dose, que é o meu caso, o caso do meu marido e há muitas outras mais, é preciso que as pessoas tenham noção que andem na mesma com máscara e ter os mesmos cuidados como se não tivéssemos levado a vacina. Porque isso assim não nos leva a lado nenhum. Porque a malta jovem não quer saber disto para nada. Pensam que é só às pessoas de valha idade que acontece. E não. Eles agora estão um bocado na linha da frente. É isso que eu pedia para que todos os jovens tivessem o máximo de cuidado. E pessoas já quase para a minha idade, eu vejo-os na rua sem máscara. As pessoas não têm noção o que é uma pandemia. É isso que eu queria só dizer, Raquel. Perpétua, obrigada pela sua opinião. Esse apelo que faz à juventude foi também feito pelo próprio Presidente da República sobre a importância de manter cuidados nesta altura em que estamos em vias de ultrapassar a pandemia, mas é que ela ainda não está ultrapassada. Agora dou as boas-vindas a Manuel Souto. Manuel Souto, liga-nos da Nazaré. Bom dia. Bom dia, minha senhora. Minha senhora, é o seguinte. A minha mulher tem 70 anos
Eu tenho 77. Eu já fui vacinada com a Pfizer 2 vezes. Portanto, já tomei a segunda dose. Mas ela não apanhou nenhuma, porque já se foram para cá para ela ir lá apanhar a vacina, que é a Zenica. Ela não quer essa. Ela está obcecada, meteu-se naquela cabeça, só vai ser vacinada com a Pfizer. Se não for a Pfizer, que não quer ser vacinada. E quem é que eu tirei isso da cabeça? Agora, como é que eu ia fazer? Bom, Manuel Souto, já vamos tentar, pelo menos, explicar melhor a diferença entre as vacinas, naturalmente, para ter alguns argumentos para poder conversar com a sua mulher sobre este tema. Tempo ainda para ouvirmos Diandra Pugliero, certo? Certo. Pugliero. Muito... Bom dia. Bom dia. Liga-nos de Lisboa. Isso. A sua opinião ou a sua dúvida? Não, eu tenho que dar uma opinião que eu acho que Lisboa, Portugal inteiro, tem uma burocracia muito grande ainda para fazer a vacinação. O meu marido, por exemplo, tem asma, não conseguiu vacinar, ele tem 35 anos, o sócio dele com 72, que não usa o sistema de saúde, provavelmente ele não tem utente, ainda não conseguiu vacinar. Então eu acho que a burocracia é muito grande, até na hora da vacinação, que pessoas conhecidas minhas que já vacinaram, acabam tendo que, por muito tempo, muitas pessoas conversando com elas até a vacina. Desculpa falar isso, claro que não é o meu país de origem, é o Brasil, mas creio que a vacinação deveria ser um pouco mais rápida. É apenas chegar, vacinar e sair, sem muita burocracia. As pessoas querem ser imunizadas, querem voltar ao trabalho ao normal. Portugal precisa muito do turismo. Então a gente precisa realmente... É verdade, Diandra, mas também é preciso estabelecer regras de forma a priorizar quem tem de ser vacinado primeiro, claro. Naturalmente. E de facto as coisas já estão a correr com mais velocidade e prometem acelerar mais agora no mês de junho com a vacinação dos mais de 40 e depois, no fim do mês, os mais de 30 anos. Será certamente a sua vez e do seu marido, Diandra. Obrigada pelo telefonema. Miguel, tivemos aqui uma pergunta, uma espectadora de 75 anos, vacinada com a única vacina que há de toma única, a vacina da Janssen, mas preocupada por não perceber muito bem como é que funciona esta vacina, nem saber se é adequada para ela. Falamos aqui de várias e ainda não falamos desta. É verdade. Nós, de resto, tivemos aqui 4 telefonemas importantes. Qualquer um deles, pelas suas razões, acho que temos aqui vários temas importantes para falar. Começamos por este. A dona Ricardina Cunha tomou a vacina da Johnson & Johnson em primeira dose. Em primeira dose, não, em dose única e, manifesta estar um pouco receosa. Eu gostava de a tranquilizar, na medida do possível, explicando que esta vacina é uma vacina que, portanto, ela tem 75 anos, esta vacina está adequada à idade dela, a partir dos 50 anos. Não há riscos associados a esta vacina para uma pessoa com 75 anos. É uma vacina de dose única, porque portanto, o ensaio clínico em que ela foi testada foi testado neste regime de dose única e revelou uma eficácia extremamente elevada, nomeadamente na proteção das formas graves da doença, pelo que se trata de uma vacina que tem uma alta eficácia, é segura e na idade da dona Ricardina está perfeitamente aconselhada. Portanto, de resto ela não reportou nenhum efeito até agora e penso que pode estar tranquila. Despreocupada. Miguel, mas tivemos aqui outra grande preocupação, mais uma vez com a vacina da AstraZeneca, com um espectador muito preocupado. Como é que explica à sua mulher que é melhor ser vacinada com esta vacina do que não ser vacinada de todo? Pronto, essa é uma questão que tem aparecido várias vezes. Estamos a falar na faixa etária dos 70 anos. Exatamente, a senhora tem 70 anos e a vacina da AstraZeneca está, neste momento, recomendada a pessoas acima dos 60 e esta senhora enquadra-se perfeitamente no grupo das pessoas para quem esta vacina pode e deve ser administrada. Trata-se de uma vacina muito eficaz, uma vez mais, a proteger das formas graves desta doença e a esposa do Sr. Manuel Souto, tendo 70 anos, é grupo de risco para a Covid, ou seja, não deve
ao tomar esta decisão, não deve esquecer-se dos riscos que corre no caso de contrair a doença, porque... E se pusermos isso numa balança, o risco da doença e o risco da vacina, Miguel, o que é que pesa mais? Pesa claramente mais o risco da doença, porque o risco da vacina nesta faixa etária é praticamente nulo e o risco da doença nesta faixa etária está muito longe de ser nulo. De resto, nós sabemos que 96% da mortalidade que aconteceu com Covid-19 foi em pessoas dos 60 anos para cima. Portanto, é uma faixa etária em que é necessário estar protegido. O que nos garante estarmos nesta situação, ponderar até mexer nas linhas vermelhas, é o facto dessa população já estar maioritariamente vacinada. Estamos a falar, Miguel, vamos repetir, 98% das pessoas que morreram tinham mais de 60 anos. Sim, 96%. Sim. 96%. E, portanto, isto diz tudo sobre a importância de ser vacinado. Principalmente estes grupos serem vacinados. E qual é a percentagem de pessoas que tiveram problemas com a vacina da AstraZeneca graves? Estamos a falar de 0,00001% e estamos a falar de uma faixa etária dos 60 anos para baixo. Daí ter sido introduzida esta restrição de não se administrar a vacina da AstraZeneca abaixo dos 60 anos, precisamente porque dessa idade para cima penso que não houve nenhum caso de mais grave e, por outro lado, o risco da Covid aumenta, esse sim, com a idade. Acho que fica bastante esclarecido com estes números. Muito rapidamente, Miguel, aqui 2 apelos à burocracia que ainda existe no sistema, mas também a que se mantenha o uso de máscaras, como nos pediu a Perpétua Coelho. Ainda não é tempo de falarmos em abandonar as máscaras. Então, muito rapidamente, começando pela Dona Perpétua Coelho, a questão das máscaras, e nomeadamente entre a população mais jovem, eu sou da opinião que é importante que as pessoas percebam que ainda não está na altura de tirar a máscara. Porque, apesar de, como dizíamos no início, a população mais vulnerável estar protegida pela vacina, o sistema de saúde estar, neste momento, a conseguir lidar com o número de casos que aparecem e os óbitos estarem a decrescer, um aumento, apesar disto tudo, um aumento no número de contágios, um aumento no número de infecções, tem impactos sérios na vida das pessoas, nomeadamente porque uma pessoa que teste positiva vai ficar obrigada a isolamento, as pessoas de contactos diretos e de familiares diretos também. Isto tem impacto na vida, na sociedade, na economia. É para manter estes números, enquanto nós ainda tivermos pessoas não vacinadas que podem transmitir o vírus, deve-se... Não quero mais salientar que é preciso manter. Quanto à burocracia, Miguel, desde que entrou a organização militar, digamos assim, neste processo, as coisas têm corrido melhor. Eu acho que as coisas têm corrido muito bem. Eu percebo alguma frustração quando a pessoa vai ao centro de vacinação que tem que passar por diferentes etapas de triagem, mas eu acho que isto é precisamente aquilo que nós devemos ver pelo lado positivo e não pelo lado negativo, porque o facto de haver este cuidado, esta triagem, estas etapas no processo todo de registro das pessoas à medida que chegam, é aquilo que nos dá a confiança de que o sistema está a funcionar de forma correta, de que as pessoas, que os registros estão a ser feitos como deve de ser, que as pessoas são contactadas no momento em que devem ser. Portanto, nós gostamos todos que as coisas se passem mais depressa e com o mínimo de burocracia possível, mas eu acho que este é um caso em que a burocracia não é assim tanta e é bem-vinda porque nos dá confiança e garantias. Obrigada, Miguel. Vamos ouvir agora Teresa Bastos, liga-nos de Agualva Cacém. Bom dia. Muito bom dia. A minha questão é a seguinte. Eu já tomei antibióticos de penicilina há uns anos atrás e não fiz reação nenhuma negativa. Há cerca de meia dúzia de anos eu tive uma depressão, digamos, e tive que tomar um antibiótico de penicilina para um dente e acontece que fiz uma reação enorme, tive que parar inclusivamente ao hospital e a coisa não correu muito bem. A pergunta que eu queria pôr era precisamente essa. Eu tenho a minha vacina agendada para o próximo dia 9. Se eu tenho que dar alguma informação, o que eu devo fazer? Era a minha questão. Muito obrigada. Isto é muito rápido de responder, julgo eu, Miguel. É melhor informar? Sim. Aquilo que nós sabemos é que pessoas com historial de reações alérgicas graves devem, sem dúvida, informar o médico assistente, o centro de vacinação, porque, nomeadamente, as vacinas de RNA, da Pfizer e da Moderna,
estão desaconselhadas pessoas com historial de reações alérgicas graves ou a serem administradas devem ser no contexto adequado, em contexto hospitalar, para que, se houver uma reação inesperada, que a pessoa possa ser imediatamente atendida. Não há ligação direta entre a alergia à penicilina e às vacinas? Não, isso não há, mas o que há é um desaconselhamento para pessoas com historial de reações alérgicas graves. Portanto, se esta senhora se enquadra neste quadro, penso que deve informar, sem dúvida. Muito bem. Agora, José Moreira, liga-nos de Matosinhos. Olá, José. Olá, bom dia. Tem dúvidas? Mais uma vez, obrigado pelo programa, que tem-nos ajudado bastante. Eu queria dizer que tomei a vacina a segunda-feira passada, a primeira e única, porque infelizmente fui um dos contaminados e tomei a vacina da AstraZeneca, até só uma toma. Mas fui muito crítico nas redes sociais, porque recebi a mensagem e depois recebi um contacto para marcar para um outro dia e eu perguntei porquê. E quando este já tinha sido marcado, voltaram-me a dizer se já está marcado não vale a pena, mantém-se a sua marcação. Eu, como tinha sabido também que na minha zona Matosinhos, na sexta-feira anterior tinha havido aglomerado de pessoas, perguntei se havia confusão, não, está tudo em ordem, mantenha o horário, esteja lá presente, por favor. Cheguei lá, tive 3 horas à espera para tomar a vacina. Isto foi violento, fui agressivo nas redes sociais por causa desta situação, porque ninguém diz nada, é extremamente violento. No meu caso, que felizmente fisicamente estou bem, mas pessoas com mais de 70 anos, estar ali 3 horas de pé, sem poder tomar nada, sem que ninguém diga nada, isto é extremamente violento. Portanto, isto prova realmente que o sistema organizativo falha bastante. Felizmente que melhorou. José Moreira, temos tido conta, aliás, noutros telefonemas neste programa já ouvimos outras queixas sobre falhas desta natureza, contactos dobrados, muita espera. Felizmente julgo que não é a regra, mas temos dado conta disso e esperamos que essas situações se resolvam rapidamente e possam não se repetir. Agradeço também ao telefonema a participação deste espectador. Agora de Oeiras, liga-nos Paula Garcia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Paula. Oi. Primeiro, queria agradecer e parabenizar Portugal e a todos os envolvidos por esse plano de vacinação, pela eficiência. Mas eu gostaria de saber como é que está a agenda para a faixa etária de 20 anos. Porque vem chegando o verão e a gente sabe que o pessoal mais jovem não se cuida muito, né? Então, estou preocupada em saber quando que eles serão vacinados. Vamos ouvir aqui o Dr. Miguel Prudêncio e eu aproveito para neste tema lhe fazer aqui uma pergunta. Se os 30 vão ser vacinados no final de junho, talvez agosto, não sei, é expectável. Não está anunciada ainda uma data para a faixa etária dos 20 anos. Mas se as coisas continuarem a progredir a este ritmo, é natural que não tarde assim muito depois dessa... E isto aproveito o mote para lhe perguntar, já vários países estão a vacinar abaixo disso. Que notícias é que há sobre vacinação de crianças? Que importância é que ela possa ter? Onde é que isso já avançou e há estudos sobre o tema? Nos Estados Unidos, nomeadamente, já estão a vacinar crianças, julgo que dos 12 aos 15, porque dos 16 para cima já estava. Não há relatos de que isso possa constituir um problema. Agora, é preciso também ter em conta que as crianças não são de todo um grupo de risco para contrair a Covid, mas são, por outro lado, um potencial foco de transmissão. E nós sabemos agora que as vacinas, além de protegerem da doença e da doença grave, também protegem em grande medida da própria infecção e, nessa medida, uma pessoa que não esteja infectada também não pode transmitir e desse ponto de vista, faz sentido equacionar a vacinação de crianças, não tanto pela proteção das crianças em si. Mas o mais provável é chegarmos lá. É provável que lá cheguemos. De qualquer maneira, não julgo que seja uma prioridade, uma urgência, porque nós temos que continuar a vacinar por faixas etárias, e nomeadamente as pessoas mais vulneráveis, e eu penso que é isso que está a acontecer.
Miguel. Eventualmente chegaremos às crianças E para chegarmos ainda a estes dois espectadores que nos faltam, vamos acelerar aqui também um bocadinho. Bom dia, Maria Caldas, liga-nos de Peniche. Tem dúvidas ou sugestões ou comentários? Muito bom dia. Pois, eu tenho uma dúvida. É que eu fiz o agendamento e agendaram uma vacina para o dia... Eu fiz o agendamento no dia 30 de abril e agendaram-me a vacina para o dia 12 de maio. Fui ao centro de saúde, cheguei lá, disseram-me que eu nem sequer estava na lista e que eu não podia tomar a vacina. Entretanto, eu fiquei à espera, nunca mais me disseram nada. Agora eu não sei o que é que vou fazer, porque não me chamam, não me disseram nada, não me deram informação nenhuma. Gostava, se fosse possível, que me dessem alguma informação aí. Maria Caldas, é difícil dar-nos informação aqui, tem 68 anos, portanto está na faixa que já está a ser claramente vacinada. Não sei se já teve Covid-19, se posso ajudar aqui alguma coisa. Não tive Bom, Covid. então não há razão para adiar a sua vacinação. Maria Caldas vai ter mesmo de contactar o seu centro de saúde. Nós daqui dificilmente a conseguimos ajudar, porque o que percebemos e dos dados que nos são apresentados, de facto já devia estar, se estava agendada para ser vacinada, já devia ter sido vacinada e esperamos que seja a breve trecho, portanto vai ter mesmo de contactar o seu centro de saúde. Agradeço o seu telefonema. Agora, Maria Costa, liga-nos do Porto. Bom dia, Maria. Bom dia, Dona Raquel. Quero que saiba que gosto muito de si. Muito obrigada. E quero dar os parabéns ao Sr. Almirante, está a fazer um ótimo trabalho. Eu tenho uma dúvida, eu já tive Covid, meu marido também. Eu tomei a Moderna, só uma toma, ele tomou a AstraZeneca, só uma toma. Eu queria saber se uma e outra têm o mesmo efeito. Maria Costa, é uma ótima pergunta para terminarmos este programa com o esclarecimento do Dr. Miguel Prudêncio. É a mesma coisa? Vamos ver. Aquilo que acontece quando se toma uma dose de uma vacina, que normalmente são 2 doses, em pessoas que já tiveram Covid, é que esta dose funciona como segunda dose, porque a infecção é a primeira exposição do nosso organismo ao vírus, que leva a uma resposta imunitária, e depois esta dose única funciona como reforço da resposta imunitária que aconteceu quando da exposição natural. E, portanto, é indiferente qual é a vacina que é tomada, que passa a ser dose única porque a pessoa já esteve infectada. No caso desta senhora e do seu marido, um tomou a AstraZeneca, o outro tomou a Moderna, estando acima dos 60 anos, a AstraZeneca não está limitada. Portanto, qualquer uma das duas, como dizíamos há pouquinho, qualquer uma das duas leva à produção da mesma proteína e vai levar ao robustecimento da imunidade. Miguel, faz cada vez menos sentido esta distinção entre vacinas. As pessoas estão muito preocupadas. Há vacinas que ganharam a dianteira, claramente a da Moderna e a da Pfizer, e quase há pessoas que chegam aos centros de saúde e pedem estas vacinas. À medida que vamos vendo mais o que vai acontecendo, isto faz cada vez menos sentido, ou seja, todas elas nos protegem contra aquilo que é importante, que é a doença grave. Isso está mais que demonstrado. As vacinas só são autorizadas se forem seguras e se forem eficazes. Todas estas vacinas que estão autorizadas cumprem esses 2 critérios de segurança e de eficácia, senão não estariam. E o que houve foi um ajuste por exemplo, no caso da vacina da AstraZeneca, em termos de idades, para minimizar um risco que já de si era muito baixo. O processo vai-se ajustando. Precisamente, e Miguel, porque há uma farmacovigilância permanente que permite fazer estes ajustes. O importante é ser vacinado. Miguel Prudêncio, obrigada pelos esclarecimentos. Agradeço-lhe também a si que esteve desse lado e a quem participou neste programa. Foi um gosto, eu despeço-me. Bom dia.